Jesus. Amém? Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Diga, eu quero. Então abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Estaremos lendo o primeiro versículo. Eu quero que a mídia fique ligada comigo, porque eu vou desenvolver na sequência o versículo 2, 3 e 4, enquanto eu estiver ministrando a palavra de Deus. Deus me deu uma revelação acerca desse assunto, que é extraordinária. Redobre a sua atenção, porque eu posso lhe garantir que vai valer muito a pena o que você vai receber aqui nessa noite, em nome de Jesus. Quantos encontraram Atos capítulo de número 2, versículo de número 1, diga amém. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu vou repetir para que fique gravado no seu coração. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Amém? Eu sei que já foi orado por mim, mas coloca a mão no seu coração e diga, Senhor Jesus, fala comigo, pois eu preciso ouvir a sua voz. Antes de você se assentar, olha para essa pessoa que está sentada do seu lado aí e diga o seguinte, se não fosse você... Não, para ficar bonito todo mundo tem que fazer, tem gente que não está fazendo. Olhe para quem está do teu lado e diga, se não fosse você, eu seria a pessoa mais bonita aqui hoje. Poder estar assentado aplaudindo a Jesus Cristo nessa noite. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, agora eu preciso da sua atenção. Você precisa entender a introdução dessa mensagem para que você possa compreender o todo desta mensagem. Quando nós olhamos para a nação de Israel, nós observamos que em Israel comemoram-se pelo menos 7 festas anuais. Todas essas festas, elas estão diretamente ligadas ao calendário agrícola da nação de Israel. Outra coisa que essas festas estão totalmente ligadas também é a pessoa de Jesus Cristo. E pelo menos 4 dessas 7 festas, elas acontecem ou iniciam-se na mesma semana ou no mesmo final de semana. Só para você entender o que eu estou querendo te dizer, na sexta-feira comemora-se em Israel a festa da Páscoa, dentro dessa mesma semana de 4 festas. Páscoa é passar por cima. Páscoa significa livramento por intermédio do sangue derramado de um cordeiro. A Páscoa acontece na sexta-feira. No sábado acontece a festa dos pães ázimos, dos pães sem fermentos. No domingo, sequencial, sexta, sábado, domingo, acontece a festa de primícias em Israel. E na segunda-feira, na sequência, acontece a festa de Pentecostes. No ano 1576 a.C., Deus deu para a nação de Israel o início dessas festividades. Então, desde 1576 a.C., comemora-se nesse mesmo final de semana essa sequência dessas 4 festas. Eu disse para vocês que essas festas, elas apontam também para a pessoa de Jesus Cristo. E só para mim saber se você ainda está aí, se você entender, você vai responder com glória a Deus. Quando eu disse no início, eu falei que elas apontam para o calendário agrícola, mas elas também apontam para a pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque na sexta-feira ele é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tendo derramado o seu próprio sangue para a remissão do pecado de todas as pessoas. Então, quando ele veio, ele é a nossa própria Páscoa. No sábado ele permaneceu morto, a festa dos pães ázimos, pães sem fermentos. Mas só para você dar o primeiro glória a Deus aqui desta noite, na mensagem, no domingo ele é a primícia da ressurreição. A primícia da ressurreição. Alguém vai olhar para mim e vai dizer, não pastor, ele não é a primícia da ressurreição. Porque antes dele outras pessoas ressuscitaram, então não tem como ele ser a primícia da ressurreição. Por exemplo, o primeiro milagre de
ressurreição que aconteceu foi quando Elias orou pelo filho da viúva de Serepta e ele ressuscitou. Depois disso, algumas outras pessoas ressuscitaram. No próprio tempo de Jesus Cristo na terra, a Bíblia nos conta que o filho da viúva de Naim ressuscitou. A Bíblia nos conta que a filha de Jairo ressuscitou. A Bíblia nos conta que o melhor amigo de Jesus, Lázaro, também ressuscitou. Então, qual é a minha base para dizer que Jesus é a primícia da ressurreição? Sabe qual é a minha base? Todas essas pessoas que ressuscitaram morreram de novo, mas só o nosso Cristo ressuscitou e vive eternamente. Então eu tenho base bíblica para te dizer que Ele é a primícia da ressurreição. Você pode levantar sua mão e adorar a primícia da ressurreição nessa noite? Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. O interessante é que na sexta é a Páscoa, no sábado é pães ázimos, no domingo é primícias e na segunda é a festa de Pentecostes. E eu quero falar propriamente sobre isso, só para te entender. Eu sei que talvez você já sabe disso, mas vale a pena falar para quem não sabe. A festa de Pentecostes, ela começa na segunda-feira, na sequência dessas festas. E Pentecostes é uma festa de 50 dias. Quantos dias? 50 dias, é por isso que deriva do nome Pentecostes. 50 dias, por quê, pastor Rafael? Porque ela é uma festa de 7 semanas, de 7 dias, onde as pessoas trabalham na colheita. Eu colho, eu ajudo o meu vizinho colhendo, depois o meu vizinho me ajuda na colheita. Isso vai acontecer num período de 7 semanas, de 7 dias. Eu sei que essa igreja é uma igreja muito inteligente e já deve estar fazendo o cálculo, 7 vezes 7, 49, está faltando um dia para dar 50, porque no 50º dia, reúne todo mundo, traz 7 cordeiros, traz oferta de farinha, oferta de cereal, traz um bode, traz tudo, o vinho, tudo que eles precisam, e todo mundo se reúne para comemorar e agradecer a Deus pela colheita que eles fizeram durante os primeiros 49 dias. Então no 50º dia, o que acontece, pastor? Acontece a festa de Pentecostes. Falei para você até aqui para mim poder te dizer o versículo que nós lemos anteriormente: cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, tudo que eu te falei até agora já havia acontecido, mas o que a Bíblia nos diz é que cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e alguma coisa vai acontecer a partir daqui. Mas para que você consiga entender o que vai acontecer a partir daqui, eu preciso preparar o plano de fundo dessa mensagem. Sendo assim, eu vou te levar lá no início da caminhada terrena de Jesus Cristo. A Bíblia diz que para se cumprir o que havia sido profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, surgiu João Batista, a voz do que clama no deserto. João surge e João vai começar a pregar um evangelho de arrependimento. João está pregando uma mensagem um pouco diferente das pregadas na atualidade. A mensagem de João é uma mensagem pesada. Ele olha para o seu público e diz: o machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Arrependei-vos, pois o juízo de Deus vem aí. João está batizando e ele está dizendo: eu vos batizo com água, mas daqui a pouco vai vir um após mim que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Isso vai acontecer 6 meses depois que João está fazendo o seu ofício de preparar o caminho. O que acontece, pastor Rafael? Certa feita a Bíblia diz que João estava batizando, quando de repente ele olha e ele observa que alguém vem vindo para ser batizado. É aí então que cumpre-se a palavra que João olha e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus chega, João batiza ele nas águas para se cumprir a palavra de Deus. A Bíblia diz que logo que Jesus é batizado nas águas, o céu se abre, o Espírito de Deus desce na forma corpórea de uma pomba, repousa sobre Jesus, ele é cheio do Espírito Santo. Depois disso, a Bíblia diz que Jesus é levado para o deserto. Ele é levado, ele vai passar por um período, o Espírito leva, ele vai passar por um período de 40 dias e 40 noites em jejum, em preparação para o início do seu ministério terreno. Depois disso, Jesus vai começar a comissionar os seus primeiros discípulos. Então, Jesus vai realizar o seu primeiro milagre, o milagre da transformação de água em vinho em uma festa de casamento. Depois desse milagre, Jesus vai começar a realizar uma série de milagres. Os milagres de Jesus é uma estratégia utilizada por ele para atrair as multidão para segui-lo pelo caminho. À medida que Jesus vai realizando o milagre, a multidão que segue Jesus,
ela vai aumentando, ela vai se intensificando. Quando Jesus está passando, está curando os cegos, está curando os mudos, os surdos, ele está levantando o paralítico, e o paralítico está andando. Eu vou continuar falando de milagre até você dar glória a Deus. Ele está ressuscitando mortos, ele está andando sobre as águas, ele está multiplicando pão e peixe, e olha só, a multidão está aumentando, por quê? Porque onde tem milagre, as pessoas vão até o milagre. É uma estratégia de Jesus para fazer o seu ministério crescer. Só para você ter uma ideia, a Bíblia diz que lá no Evangelho de João, capítulo de número 6, logo após a morte de João Batista, Jesus entra no barco, atravessa para a região de Betsaida, juntamente com os seus discípulos. A Bíblia nos diz que quando Jesus chega lá em Betsaida, tem uma multidão esperando ele, que é tão grande, que a Bíblia diz que só homens, tinha cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se você analisar que cada homem desse tem uma esposa e 2 ou 3 filhos, você vai chegar à conclusão que ali tinha pelo menos 10.000 pessoas, pastor Robson. Ou seja, a multidão cresceu, a multidão está grande, a multidão está totalmente envolvente. Jesus está curando a todos, libertando a todos, anunciando o Evangelho de Cristo, o seu próprio Evangelho, e mudando e transformando a vida das pessoas. Mas o que me chama muito a atenção dentro dessa introdução da mensagem é que quando nós chegamos em Mateus capítulo de número 21, versículo de número 8, Jesus vai chegar em Jerusalém, próximo da sua prisão, próximo da sua morte, e pela última vez Jesus vai ser visto com uma grande multidão. Essa daqui é o cumprimento daquela palavra que diz que ele entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. A Bíblia diz que tem uma multidão recebendo ele com folha de palmeiras, aclamando a chegada de Jesus. Depois desse episódio aqui, a Bíblia não nos mostra Jesus com multidão nenhuma mais. Essa aqui é a última vez que tem uma multidão acompanhando Jesus. Aí eu lhe pergunto, por que é que a multidão desapareceu? Porque Jesus muda o tom do seu discurso, porque Jesus muda a palavra. Só para você entender, aquele Jesus cheio de amor, anunciando o Evangelho de amor, agora está chegando com chicote na mão, virando a mesa. Por que Jesus está com chicote na mão? Porque se fosse necessário ele usaria. Jesus está anunciando um Evangelho do confronto, da mudança. Só para você ter uma ideia, Mateus capítulo de número 24 e 25, Jesus dá o sermão escatológico para os seus discípulos, falando do final de todos os tempos. E me chama muito a atenção que quando o teor da mensagem muda, a multidão parece que desaparece. Como se não bastasse tudo isso, Jesus, logo após ter se despedido dessa grande multidão de Mateus capítulo 21, Jesus ainda vai ser preso. Depois de ser preso, ele vai ser sentenciado à morte, e morte de cruz. Quer ver? Eu vou piorar a situação. Depois disso aqui, parece, pastor Robson, que a igreja está entrando num declínio, parece que ela está entrando num naufrágio, parece que ela vai se acabar. Por quê? Pedro é alguém que vai negar Jesus, Judas é alguém que vai trair Jesus. Se você observar dos 12 discípulos, 2 já pisaram na bola, 2 já ficaram de fora. Quer ver? Eu vou piorar para você entender a situação. A Bíblia diz que quando Jesus vai para a cruz do Calvário para ser pregado, dos 12 discípulos de Jesus, apenas um estava lá, apenas João e algumas mulheres estavam acompanhando. Cadê a multidão? Às vezes eu me pego pensando algumas coisas. Por exemplo, olha só, fazia 17 dias que Jesus havia ressuscitado a Lázaro. Cadê Lázaro? Ele não está na cruz, ele não está aos pés da cruz. Jesus olha, ele não vê Lázaro ali. Cadê o cego Bartimeu? Cadê o Jairo, que Jesus ressuscitou a filha dele? Cadê a multidão? Parece que a igreja de Jesus está fracassando, parece que é um projeto que não deu certo. O tempo vai passar, Jesus morre na cruz, na sexta-feira, e no domingo ele ressuscita. Imagine só, Jesus ressuscitou, era para vir as multidões até ele, mas a Bíblia diz que depois da ressurreição até a ascensão, ele fica 40 dias na terra. Esses 40 dias ele não foi visto por mais do que 500 pessoas. Parece que o negócio está ficando complicado, mas vai piorar ainda mais. Quando nós chegamos no livro de Atos, capítulo de número 1, do versículo 12 até o versículo de número 25, Jesus vai fazer uma coisa que eu como pastor jamais faria. Ele vai fazer a transição da liderança da igreja, que estava sob a batuta dele, para a mão de Pedro. Gente, que loucura. Pedro é alguém desequilibrado, Pedro não faz sentido nenhum, mas Jesus pega e passa a liderança da igreja para as mãos de Pedro. Quer ver? Eu vou piorar a situação. Pedro, ele recebe no Monte das Oliveiras, quando Jesus está ascendendo ao céu, uma multidão de 500 pessoas. Jesus está passando, pastor, uma igreja para ele cuidar com 500 membros. Ele fala bem assim, ó, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. O que eles fazem? Eles saem dali do Monte das Oliveiras, 500 pessoas, eles vão até o cenáculo.
Eles chegam no cenáculo, 500 pessoas, eles entram para dentro. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E o que todo mundo que está do lado de fora do cenáculo está vendo? Está saindo uma família, está saindo outra família, está saindo outra família, está saindo outra família. Alguém está olhando e falando bem assim, ué, mas essa daí não é a igreja do Nazareno? Essa aí não é a igreja do milagreiro? Não é a igreja do Jesus? Vai acabar desse jeito. Alguém pode ter olhado e falar bem assim, o último que sair, apaga a luz, porque isso aí não vai dar em nada. O Pedro, ele era tão ruim, mas tão ruim, que ele conseguiu a façanha de pegar 500 membros da mão de Jesus, e dentro de 10 dias ele perdeu 380 crentes da igreja. Sobrou só 120, eu estou na palavra. Jesus, a Bíblia diz que no Monte das Oliveiras estava com 500. Agora, aqui, 10 dias depois, quando o Espírito Santo vai descer, tem só 120. 500 menos 120 é 380 membros que João perdeu, que Pedro perdeu. Analisa só, pastor, o senhor colocaria um obreiro que nem Pedro para cuidar de alguma coisa? Na nossa racionalidade a gente não faria isso. Mas Jesus errou? Não, Jesus não errou, porque Jesus vê o que eu não vejo. Jesus enxerga aquilo que não existe ainda. Jesus não te olha pelo que você é, Jesus te olha pelo que você vai ser. Quem é da Bíblia, e eu sei que essa igreja é uma igreja da Bíblia, sabe que depois daqui a igreja vai crescer, e daqui a pouco eu vou chegar no crescimento. Só que aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual é o segredo do crescimento da igreja de Atos, capítulo de número 2? Eu já estou terminando a introdução e vou entrar na mensagem. Qual que é o crescimento, qual que é o segredo do crescimento dessa igreja? Porque até agora ela só desceu, diminuiu. Aí você olha para esse texto e diz assim, ó, cumprindo-se o dia de Pentecostes, tem só 120 pessoas, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí você vai olhar para mim e vai falar bem assim, aí pastor, está aqui o segredo. O segredo é que todos eles estavam reunidos no mesmo lugar, é por isso que eles vão crescer. E eu digo para você, não, esse não é o segredo. Sabe por quê? Aqui não tem isso aqui que eu vou falar só tem lá no Paraná, aqui não tem. Mas estar reunido não significa estar no mesmo propósito. Lá no Paraná tem umas irmãs que sentam de um lado da igreja e a outra senta do outro porque elas não conversam. É lá no Paraná, aqui não tem isso não. Lá tem gente que se afasta por causa de fofoca. Lá tem gente que se afasta por causa de picuinha e coisa pequena. Então estar reunido não quer dizer que está no mesmo propósito. Eu sou músico, eu sou baterista, e eu toquei em bandas, orquestra, muitos anos. O baterista, que no caso era eu, não gostava do tecladista, e vice-versa, e era desse jeito. E aí eu falo para você, a gente estava reunido, mas a gente não estava unido. Então qual que é o segredo da igreja de Atos, capítulo de número 2? O segredo dessa igreja, ele está mencionado lá em João, capítulo 17, versículo 21. Diz que a unidade da igreja é o segredo, assim como o Pai e o Filho são um, a igreja também deve ser um. Então qual que é o segredo do crescimento da igreja de Atos, capítulo de número 2? Não é estar reunido, o segredo é estar em unidade. E estar em unidade é totalmente diferente de estar reunido. E eu vou provar para vocês dentro dessa palavra. Então agora aperta o cinto, redobra a atenção, porque agora, a partir de agora, vem uma revelação para a tua vida que provavelmente você nunca ouviu em toda a história da sua vida. Vamos lá, mídia. Capítulo de número 2, versículo de número 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu vou contar para vocês qual que é o primeiro segredo da igreja de Atos, capítulo de número 2. Versículo de número 2, olha isso aqui. De repente veio do céu 120 sons. É isso que está escrito? O que está escrito aqui? De repente veio do céu quantos sons? Ou seja, todas as pessoas estavam ouvindo a mesma coisa. Só por esse glória a Deus e aleluia ali eu vou aplicar isso aqui. Sabe qual que é o segredo? Primeiro segredo, para quem quiser anotar, anote isso aqui. Primeiro segredo, unidade auditiva. Os homens ouviam, as mulheres ouviam a mesma coisa, os jovens ouviam a mesma coisa, as crianças ouviam a mesma coisa. Pastor Robson, eu posso falar?
Eu vou falar porque quando o pastor Luciano foi lá, ele falou também. Então eu vou entregar tudo. Ei, não dá para dizer que existe unidade na sua casa se você está ouvindo fofoca da tua amiga, se o teu marido está ouvindo piada suja dos amigos dele, se os teus filhos estão ouvindo os youtubers que estão desencaminhando a todos eles. Não dá para ter crescimento familiar se não tiver unidade auditiva. Não dá para ter crescimento na igreja se alguém está ouvindo uma coisa, outro está ouvindo outra. Alguém vem aqui e ouve a palavra, mas ao mesmo tempo em casa ouve alguém que ensina que o que aprendeu na igreja está errado. Se não tiver unidade auditiva, não tem crescimento, não tem desenvolvimento, não tem unidade, não tem como ir além se não tiver unidade auditiva. Quer Bíblia? Então vai Bíblia. Deuteronômio capítulo de número 28. E há de ser que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, eu, o Senhor teu Deus, te exaltarei sobre todas as nações da terra. Bendito serás ao entrardes, bendito serás ao sairdes. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e tudo que você colocar a tua mão para fazer, Ele vai te abençoar, Ele vai te prosperar, Ele vai te restaurar, Ele vai te abençoar, porque é a palavra que garante isso. Diga comigo, unidade auditiva. Não, todos digam, unidade auditiva. Aqui nesse culto, todas as pessoas, pode deixar o versículo projetado. Aqui todas as pessoas estavam ouvindo as mesmas coisas. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que todos estavam assentados. Todos nós estamos aqui assentados. Está vindo uma palavra de direção, e você precisa entender que Deus está falando, ainda que é a minha boca, ainda que é a minha voz, ainda que sou eu que vos falo. Essa mensagem é uma mensagem conquistada na oração. Logo, é Deus que está falando com a igreja. Você precisa ouvir essa palavra, guardar ela no teu coração e colocar como prática na sua vida. Então é o seguinte, quer ir para frente, quer que a tua empresa prospere? Unidade auditiva. Quer que o teu casamento prospere? Unidade auditiva. Quer que a tua família cresça e se desenvolva debaixo das bênçãos de Deus? Unidade auditiva. Agora, quer que essa igreja encha a ponto de ter que fazer 2, 3, 4 cultos por domingo, de tanta gente? Eu vi uma mão levantada, eu vou continuar profetizando. Quer que essa igreja encha a ponto de ter que derrubar essa parede, unir com o outro lado ali e encher de gente isso aqui? Coloca isso aqui em prática. Unidade auditiva, todos ouvindo a mesma coisa, as portas do inferno não prevalecerão. Qual é o primeiro segredo? Unidade. Então vamos para o segundo segredo. Projeta para mim o versículo de número 3. E foram vistas por eles. É uma unidade visual. Pastor, essa igreja de Atos 2, além de ter a unidade auditiva, todos estavam dentro da mesma visão. Eu sou da Batista Vida, mas eu não concordo muito com a visão deles. O que você está fazendo aqui, infeliz? Vai caçar o lugar da tua visão, ou entra para dentro da visão correta. Não, mas lá eles ensinam que tem que dizimar, lá eles ensinam que tem que ofertar, não, mas eu vi um youtuber falando que não é assim. Tem um coach na internet falando contra o dízimo, porque isso é coisa do passado. É interessante, né? Porque eles falam que é coisa do Antigo Testamento, mas o Salmo 23 eles gostam de ler também, é do Antigo Testamento. O Salmo 91, as páginas chegam a estar amarela da Bíblia, porque está aberto também, é Antigo Testamento. Que história que é essa, que a Bíblia só serve até um ponto? Não, a minha visão é outra. Cuidado, tá? Toma cuidado com a visão distorcida. Por que, pastor, que eu tenho que ter cuidado com o problema na visão? Eu vou te explicar. Porque Deus acabou com um casamento. Escuta o que eu vou dizer. Deus botou um ponto final num casamento na Bíblia por causa desse problema aqui, que era
duas visões dentro do mesmo casamento. Pastor, não, peraí, isso aí é heresia, não faz sentido. Se foi Deus que arquitetou o casamento, como que o senhor vem aqui falar para nós nessa segunda-feira de carnaval que Deus acabou com o casamento? Eu te provo na Bíblia que Deus acabou com o casamento. Gênesis capítulo 19, presta atenção nisso aqui. A Bíblia conta que Deus ia destruir uma terra conhecida como Sodoma e Gomorra. Aí Deus falou bem assim para Ló, falou bem assim, ó, você e a tua família sai de Sodoma porque eu vou destruir. Aí, olha isso aqui, o Ló está indo com a visão no livramento, visão no livramento, visão no livramento. E a mulher do Ló, olha isso aqui, olha como é que ela está andando. Ai meu Deus, eu larguei minhas tapuer lá em casa, ai Jesus, e agora? Ai Deus eterno, e aí, tá ficando tanta coisa para trás. Deus está falando, eu quero te livrar. Ele está olhando para frente e a mulher está olhando para trás, está pegada com as coisas de Sodoma e Gomorra. Ei minha filha, Deus te tirou de Sodoma e Gomorra para te dar livramento. Então para de ficar assistindo carnaval, para de ficar vendo essas coisas que não agradam a Deus, porque Deus já te tirou de lá. Então tira essa visão no pecado, tira essa visão no passado, porque Deus está querendo te livrar. Quer ver? Pega isso aqui. Aí, o marido está lá na frente. Se você não der glória, o problema está sério lá na tua casa. Olha só, o marido está falando bem assim, ó, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso tirar minha família do aluguel, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um carro, e eu vou trocar de carro, eu vou fazer alguma coisa, eu vou colocar meu filho estudar na escola particular. E o marido está trabalhando, lutando, e a esposa está lá atrás bem assim, ó. Ai meu Deus, deixa eu ver o que eu vou comprar. Acho que eu vou comprar Monjaro. Acho que eu vou comprar... Não, eu vou gastar, eu tenho que dar um jeito. Eu tenho que comprar uma bolsa. Aqui, lá nós estamos pertinho do Paraguai. Lá o povo vai para o Paraguai, compra bolsa falsa, sapato falso. Nossa, parece uma falsificação ambulante. De tanta coisa falsa que compra. E está gastando. O marido tentando construir e a mulher tentando destruir. Duas visões. Daqui a pouco Deus vai botar um ponto final nesse negócio. Você vai falar, eu perdi meu marido. Por quê? Porque você fica com a visão distorcida. Aí você está olhando para mim, né, irmã? E está falando, nossa, que pastor machista, veio lá do Paraná aqui só para afrontar as irmãs. Fica tranquilo que eu já vou pegar o teu marido, só um pouquinho. Aí, às vezes é o contrário. Às vezes é a irmã que está ali, acorda cedo, arruma as crianças para a escola, vai dando glória, irmã. Arruma a marmita para o marido levar, prepara tudo certo, roupinha passadinha, cheirosa. Eu vou trabalha, entrega o dinheiro na mão do marido para ele administrar, porque ele é o sacerdote lá, tudo certo. E o marido? Não vê a hora de pegar o dinheiro da mulher para gastar no tigrinho, para jogar, para multiplicar o dízimo. Isso aqui não tem aqui não. Chegou em mim um membro lá da igreja, não é obreiro, não é membro, falou, pastor, eu estou jogando no tigrinho para aumentar o meu dízimo. Eu falei, o sangue de Jesus te repreenda, filho do cão. E aí, um para uma direção e outro para outra, não dá. Jesus falou bem assim, então é assim? O Ló está querendo o livramento, a esposa não? Estátua de sal. Acabou esse casamento, está vendo? Na palavra, Jesus não concorda, Deus não concorda com dubiedade de visão. Foram vistas por eles, todos estavam dentro da mesma visão. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala para ele, dá glória, senão todo mundo vai achar que o pastor está falando de você hoje. Aplauda Jesus nessa noite. Olha só, versículo 3, coloca aí para mim. E foram vistas por eles, versículo 3, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. Então a primeira é a unidade auditiva, diga a unidade auditiva. A segunda é a unidade visual, diga a unidade visual. Agora vamos para o versículo 4, que eu vou ensinar para vocês a terceira unidade. E todos, quantos foram? Tinha quantos lá? 100 e? Todos, não é alguns, pastor, é todos. Todos foram cheios do Espírito Santo. Qual que é o terceiro segredo do crescimento da igreja de Atos, capítulo de número 2? Unidade na essência. Agora vai dar para ver quem que está na mesma essência aqui, agora que eu falar disso aqui. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Quem é que estava ali dentro daquela casa? É o Pedro, que até esses dias atrás estava cortando a orelha dos outros, estava negando Jesus. É o Tomé que só acreditava vendo.
é o João, que é o bonzinho, peronomútil, e é discípulos problemáticos que estão ali dentro. Só que tem um segredo, por quê? Porque o texto diz que todos foram cheios da mesma coisa. Todos foram cheios da mesma essência. Nesses 10 dias não tem briga, não tem discussão, não tem dissensão. Depois que o Espírito desce, eles são cheios, eles são apoderados. Alguém está olhando e está vendo eles falarem outros idiomas. Alguém está olhando e vendo eles fazer o que eles não faziam antes. Por quê? Porque quando você está cheio do Espírito Santo, a tua vida muda, os teus hábitos mudam. Eu estou vendo uma mão levantada lá, eu vou continuar. Quando você é cheio do Espírito Santo, você que roubava não rouba mais, você que pecava para de pecar, você que adulterava não adultera mais, você que passava os outros para trás, para de passar para trás. Por quê? Porque você foi cheio dessa essência chamada Espírito Santo de Deus. Só para me saber se tem alguém aqui com essa essência, levanta a tua mão. Eu vou deixar você se manifestar nessa noite. Se você não tem o Espírito Santo, não precisa nem levantar a mão, mas se você tem, adora o nome dele, adora o nome dele, adora o nome dele. Não é para mim, é para ele. Ai, pastor, eu não gosto desse negócio de ficar adorando. Então você está no lugar errado, porque aqui é a casa de Deus, é lugar de adorar ele. Ah, pastor, eu não gosto do culto, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Ei, deixa eu te falar uma coisa, esse culto aqui não foi feito para você, lindão. Esse culto não foi feito para você, lindona. Esse culto foi feito para o único que é digno de receber honra, glória e adoração. Se for para ele, melhora essa palma. Está muito fraco. Se é para ele, melhora. Primeira, unidade auditiva. Segunda, unidade visual. Terceira, unidade na essência. E eu chego também no versículo de número 4, na quarta unidade e no quarto segredo. O primeiro, todos foram cheios do Espírito Santo. O terceiro, no caso, agora o quarto. E todos começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Qual é o quarto segredo da igreja de Atos, capítulo de número 2? Unidade na fala. Eles não falavam o que eles queriam falar, pastor Robson. Eles falavam conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês agora, que isso aqui é muito importante. Tinha injustiça nesse tempo aqui? Claro que tinha. Botaram Jesus na cruz, crucificaram Jesus, ele não tinha pecado, não tinha nada e mataram ele. Então tinha injustiça? Tinha. Tinha problema social nessa época aqui de Atos 2? Tinha problema político nessa época de Atos capítulo 2? O que ele estava falando? De política? O que ele estava falando? Mal de governo? O que eles estavam falando? Conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Eu abro um parênteses aqui na mensagem para dizer algumas coisas para vocês. Você sabe por que o Brasil não vai para frente? Você sabe por que o Brasil é um país sem futuro? Me dói o coração, eu sou brasileiro. O Brasil é um país sem futuro. Por quê, pastor Rafael? Porque 59 milhões de pessoas querem uma coisa, 60 milhões de pessoas querem outra. Isso não foi adulterado, é isso, mais ou menos a conta. Como é que vai para frente se a metade quer uma coisa e a outra metade quer outra? Só que até aí tudo bem, as pessoas são livres. Qual é o problema? O problema é que a maioria só foi de 60%. Por quê? Porque tem gente dentro da igreja. Tem gente dentro da igreja que pertence aos 60 milhões de votos que venceram. Aí agora está acontecendo toda essa barbaridade, é roubo dos idosos, é roubo. A gente já sabia, porque já foi roubado no passado. Só que qual que é o problema? O problema é que a igreja não se desperta. Eu tenho um membro meu lá de Toledo, lá da igreja que eu sou pastor, que olhou para mim e falou: pastor, eu votei em comunista. Como que eu, cristão, vou votar em alguém, escute isso aqui, que mata crente?
comunismo mata crente. Vocês viram, ou só eu que vi nas redes sociais, nós sendo ridicularizado, falando que nós estamos em latas de conservante, porque nós somos conservadores. Ei, você que acredita na família, na tua esposa, nos teus filhos, você que vem de uma família, que vai para uma família, que vai desenvolver a sua família, você está sendo ridicularizado. E até quando a igreja vai aceitar isso? É simples, é só você pegar os números. Eu sei que tem gente se contorcendo aí no banco agora. Por quê? Porque o coraçãozinho está lá, né? Mas não tem problema não, você precisa ouvir essa verdade. Enquanto a igreja não se despertar, a história não vai mudar. Enquanto a igreja não se prostrar, não clamar, não buscar, aí você fala bem assim, não pastor, nosso papel é orar. Mas a gente vai lá na urna votar também. Então nós precisamos entender isso. Ou nós falamos a mesma coisa, ou a nação vai continuar dividida, ou nós vamos continuar tendo que engolir os que estão tentando ensinar para os nossos filhos na escola, ou nós vamos ter que continuar aceitando tudo que está acontecendo. Você viu que diminuiu até o volume do glória a Deus? Eu não concordo com política. Então ora para Deus te levar para o céu de uma vez. Lá não tem, lá é um Deus só, lá é uma adoração só, lá é tudo perfeito. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós temos que preparar um ambiente para poder adorar, para poder servir, para poder exaltar, para poder buscar o nome dele. Então eu não sei se você concorda comigo ou não, mas eu quero te dizer uma verdade: nós como igreja precisamos nos posicionar. Agora vamos para a Bíblia. O porquê que é tão importante a unidade na fala. Gênesis capítulo de número 11, do versículo 1 até o versículo de número 6, conta-nos a história da Torre de Babel. Quem aqui conhece a história da Torre de Babel? Faz um sinal para mim ver. Amém, quase todos conhecem. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que eles começaram a construir a torre. Só que nesse tempo, toda a terra falava um só idioma. Todos eles falavam uma só língua. E aí, de repente, eles estão construindo. Chega o ponto, a intenção do coração de Nimrod, que é o arquiteto da Torre de Babel, era a seguinte: nós vamos construir uma torre fortificada e nós vamos subir com ela até o céu. Por quê? Porque o projeto dele é assim, nós vamos betumar ela para não entrar água, que se por acaso Deus decidir mandar outro dilúvio, nós vamos entrar tudo para dentro dela, as águas não vão nos matar e nós estaremos protegidos. E a ideia dele é: o topo dela vai chegar no céu. E ele vai construir. E tudo que ele está intentando fazer no coração dele está sendo feito. Mas o que mais me chama a atenção é que poucas vezes você vai ver Deus falando que ele veio na terra. Por exemplo, quando ele foi fazer lá no Éden, antes do Éden, quando ele foi fazer Adão, ele disse: desçamos e façamos. Aqui é uma outra vez que acontece isso. Eu vou te dizer o que ele faz. Ele pega e fala bem assim, desçamos e confundamos o homem. Por quê? Porque o que ele propôs em seu coração de ser feito, ele vai conseguir fazer. Aí o que mais me espanta é o seguinte: Deus fala bem assim: porque todos eles falam a mesma coisa. O que é isso aqui? É a unidade na fala, como está aqui no versículo 4. Todos eles começaram a falar a mesma coisa. Quando alguém lá tentou falar a mesma coisa, Deus precisou descer do céu, confundir os idiomas, porque tinha um idioma só, para que confusos idiomas estavam sendo, automaticamente eles parariam a construção e eles não tentariam chegar onde eles quiseram chegar. Ou seja, um povo que fala a mesma coisa, só Deus é capaz de pará-lo. Fecho o parênteses e volto para a mensagem. O dia que essa igreja começar a falar a mesma fala, o dia que essa igreja começar a falar a mesma fala, sabe o que é isso aqui? É você chegar lá no departamento infantil e as crianças falarem: eu acredito no que a minha igreja acredita. É você chegar nos adolescentes e os adolescentes falarem a mesma coisa. É você chegar nos jovens e os jovens falarem a mesma coisa. É você chegar nas mulheres e as mulheres falarem a mesma coisa. É você chegar nos homens e os homens falarem a mesma coisa. É uma igreja falando a mesma coisa. E aí, o que eles falavam? O que eles queriam? Não. Projeta para mim o versículo 4. Eles, depois de ser cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia
que falassem. Sabe qual que é o meu e o seu problema? A gente não fala conforme o Espírito nos concede que fala. A gente fala o que a gente quer. Depois a gente para pensar se deveria ter falado ou não. A gente fala o que dá na telha. Depois a gente vai ver as consequências do que a gente falou. Eu te faço uma pergunta: quantos amigos você já perdeu por falar o que não deveria ter falado? Quantas pessoas já se afastaram de perto de você? Por quê? Porque você falou o que não deveria ter falado. Eu tenho um amigo que tem uma frase que é a seguinte: não é o que você fala, mas como que você fala. Você precisa saber e ter direcionamento de Deus nas suas decisões, ter direcionamento de Deus naquilo que você fala, naquilo que você age, porque o dia que Deus for o seu direcionador, as coisas passarão a dar certo, as coisas passarão a acontecer na tua vida, e o nome de Jesus Cristo será glorificado por intermédio da tua vida. Se você recebe essa palavra, aplauda Jesus Cristo nessa noite. Falei. Agora chegou a hora de provar tudo que eu falei. A Bíblia diz o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que invadiu a casa em que todos estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aí, o que vai acontecer a partir do momento que eles são cheios do Espírito Santo? Pastor Rob, o senhor sobe aqui e prega comigo agora? Vai ser fundamental eu ter alguém aqui comigo. Quer ver? Presta atenção nisso aqui. Eu sou Pedro e o senhor é João. Fica aqui do meu lado. Eu sou quem? E ele é quem? Eles estão tudo doidos. Eu sou o Rafael, você é o Robson, mas tudo bem. Eu sou o Pedro, ele é o João. O Pedro e o João não são mais os mesmos. Amém? Por quê? Eu ensinei para vocês agora. Eles têm as 4 unidades. Vamos lá, qual que é a primeira? Unidade na essência e unidade na fala. Eles têm a mesma essência, eles estão cheios do Espírito Santo. Agora pega isso aqui. A Bíblia diz que um dia Pedro e João saíram, pastor Homero, para pregar em 2. Pregaram o dia inteiro, não ganharam nada, ninguém deu ouvido para eles. Quando eles voltam para Jesus, o Pedrão olhou para Jesus e falou: mestre, ordena que desça fogo do céu e mata todo mundo que não ouviu a minha pregação. Está na palavra. Esse é o Pedro. Agora, o Pedro chega no João e fala bem assim: João, eu estou com vontade de pregar. Não vai não. Por quê? Porque ele sabe o que aconteceu a última vez que o Pedro foi pregar. Só que o Pedro agora ele está cheio. Eu vou provar para vocês o que eu ensinei até agora. O Pedro está cheio do Espírito Santo. Então ele está cheio, ele quer falar. Porque crente quando está cheio, ele quer falar. Ele não quer guardar para ele. Ele não é o 007 de Jesus. Ele não é o agente secreto do cristianismo. Não, ele quer falar. E o Pedro quer pregar. Aí ele fala bem assim: João, eu vou pregar. Não vai não. Vai dar ruim. O Pedro não deu ouvido. A Bíblia diz que o Pedro saiu para fora do cenáculo. Fica aqui. O Pedro saiu para fora do cenáculo e começou a pregar. Eu vou falar um negócio que se vocês não der glória, eu te entrego o microfone e sento. O Pedro começou a pregar. E aí de repente o Pedro falou bem assim: já sei, eu vou fazer o apelo, porque eu aprendi com Jesus a fazer o apelo. Ele falou bem assim: tem alguém aqui no meio dessa multidão que quer aceitar Jesus como seu Salvador? De repente uma mão levantou, 2 mãos levantou, 100 mãos levantou. Eu vou continuar até você dar glória. 1000 mãos levantaram, 2000 almas levantaram as mãos, 3000 almas aceitaram a Jesus. Ué, mas esse aqui não é o Pedro? Não, ele era o Pedro, agora ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Segundo dia, o Pedro chegou no João e falou bem assim: João, seguinte, eu estou querendo pregar de novo. O João olhou para ele e falou bem assim: ó, não vai não. Um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Não é porque ontem deu certo que hoje vai dar, só que ele está cheio. Aí ele cheio falou: João, você não quer ir? Fica aí, eu vou sozinho, eu vou pregar de novo. Ai meu Deus, se você não der glória é porque você é ruim mesmo. Pregou, vou fazer o apelo. Vai que no culto de ontem alguém foi para casa sem aceitar, ou vai que tem alguém novo aqui, eu vou fazer o apelo. Tem alguém aqui para Jesus? 1 alma, 100 almas, 1000 almas, 2000 almas, acabou glória? 3000 almas, 4000 almas, 5000 almas para Jesus em 2 mensagens.
O Pedro, que até 53 dias atrás estava cortando a orelha dos outros, sem Deus, agora com Deus, 2 pregações, 8.000 almas. Quantas pessoas tinha no cenáculo? 120. A igreja de Jesus que estava acabando agora é uma catedral. 8.120 crentes já tem em 2 cultos de um Pedro cheio do Espírito Santo de Deus pregando. Agora pega isso aqui, o Pedro vazio é um problema, o Pedro cheio é uma solução. Vira para quem está do teu lado e pergunta: você está cheio ou você está vazio? Está cheio? Pergunta: está cheio ou está vazio? E aí, você está com cara de gente cheia ou vazio? Sabe por quê? Porque o cheio, no 3º dia, o mesmo Pedrão olhou para o João e falou bem assim: João, eu estou com uma vontade de orar, eu estou com uma vontade de ir para o templo orar, está dando 3 horas da tarde, hora nona, está chegando a hora da oração. Ué, mas não é o sanguíneo problemático do Pedro? O que aconteceu com ele? Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. A diferença está aqui. A diferença está aqui. Ele é cheio do Espírito. Amanhã eu vou falar sobre o que aconteceu a partir daqui, mas eu quero pular lá para o capítulo 5 para encerrar essa mensagem, para confirmar tudo que eu estava falando. O Pedro, 53 dias antes desse episódio aqui, era um problema. Você já parou para analisar? O Pedro, quando Jesus 7 dias depois foi buscar ele, pastor, ele estava nu. Imagina só, Jesus teve que mandar ele colocar roupa para ele vir comer pão e peixe. Olha a situação. Ele tinha cortado. Quem aqui acha que o Pedro quis cortar a orelha de Malco? Eu duvido. Ele quis o quê, pastor? Cortar o pescoço. É claro, tá de noite, escuro. Você acha que tinha iluminação lá no local onde eles estavam? Não tinha. Ele saca a espada da cintura. Eu vou falar sobre isso aqui amanhã. E a ideia era cortar o pescoço, mas pegou de raspão e cortou a orelha. 53 dias atrás, esse era o Pedro. Só que de repente, o Pedro estava presente no lugar certo, na hora certa, e foi cheio do Espírito Santo de Deus. Se o louvor que já subir para cá já, eu combinei um negócio com eles aí, vamos ver se vai dar certo. Mas olha isso aqui, a Bíblia diz, pastor Robson, que a agenda do Pedro encheu. O Pedro está com a agenda super lotada, não tem mais tempo. Pedro só tem tempo para uma coisa: 3 horas da tarde, ir para o templo, para a hora da oração, para dobrar o joelho e falar com Deus. Aí alguém, eu não sei quem, pastor, fica aqui, isso aqui vai dar certo, vai ser legal. Baixista, fica aqui, eu preciso de você também, olha só. Ei, alguém, eu não sei quem, teve uma ideia extraordinária. Se eles não der glória é porque eles são ruins mesmo, olha só. Alguém teve uma ideia extraordinária. O Pedro está sem tempo, mas eu sei onde o Pedro está, ele está na oração. Então eu vou fazer uma coisa. Essa pessoa pegou e saiu pela cidade, eu estou na palavra, pegando coxo, surdo, mudo, cego, paralítico, tudo que era gente com qualquer tipo de deficiência. Essa pessoa pegou e colocou assim, ó, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e foi colocando e fazendo uma fileira de pessoas. Olha isso aqui. Olha que ideia maluca. Crente é desse jeito, as ideias são malucas, mas no final Deus honra e dá certo. Qual foi a ideia dessa pessoa? Eu vou te explicar. O sol está lá. O que o senhor está vendo ali? Sol. O sol está ali. Se o sol está ali, o Pedro vai passar aqui. Ah, pegou, né? O sol está ali, o Pedro está aqui. Então, como eu sei que essa igreja é inteligente, vamos ver se eles pegam o mistério. Se o sol está lá e o Pedro está ali, está aqui, o que tem aqui? Isso aqui não tem no Google, isso aqui é revelação. Isso aqui é para crente estar ligado no culto. Aqueles que ficam perdidão não pega, mas quem está ligado pega. Olha só, o sol está ali, o Pedro está aqui, a sombra está aqui. Só que aqui tem um coxo, aqui tem um paralítico, ali tem um surdo, ali tem um cego. Essa pessoa tem uma ideia, pastor Homero, extraordinária. Por quê? Pedro não tem tempo para parar e orar. Só que Pedro passa por aqui. E essa pessoa creu
que até a sombra de Pedro poderia curar. O que está lá? Vocês estão comigo? O que está lá? Quem que está aqui? O que tem aqui? O Pedro dá o primeiro passo depois da oração para o lado de fora. O sol bate no Pedro, a sombra do Pedro bate no coxo, o coxo levanta e anda. Eu vou continuar até você vir no glória. O sol está lá, o Pedro está aqui. A sombra do Pedro bate no paralítico, o paralítico levanta e anda. O sol está lá, o Pedro está aqui. A sombra do Pedro bate no cego, o cego começa a enxergar, o mudo começa a falar, o paralítico começa a andar, porque até a sombra de Pedro começou a curar. Se coloca de pé que eu estou terminando a mensagem. Se você quer viver de maneira sobrenatural, obrigadão pastor, amanhã eu te chamo de novo. Se você quer viver de maneira sobrenatural, se prepare para unir a unidade auditiva, visual, unidade na essência, unidade na fala. Por quê? Porque um crente que faz essas coisas, acontece na vida dele o que aconteceu na vida de Pedro. Pastor, eu não entendo porque até hoje as coisas não estavam acontecendo na minha vida. Está aqui. Está faltando unidade na tua casa, está faltando unidade na tua família, está faltando unidade na tua empresa, está faltando unidade no teu convívio social, está faltando unidade na tua família, está faltando unidade na igreja. Deus me traz com uma palavra para ser liberada sobre essa casa nessa noite. As coisas vão começar a mudar. Ei, escuta, não precisa se divorciar, precisa o marido e a mulher começar a falar a mesma coisa, ter as mesmas visões, orar junto para ser cheio do Espírito Santo, e quando abrirem a boca, abrir para abençoar os filhos. Para de chamar o teu filho do que você chama. Ai, você não presta, você é isso, você é aquilo. Eu como pastor estou cansado de expulsar demônio que foi liberado pela boca de um pai que amaldiçoou um filho. Se for para abrir a tua boca, abre para abençoar. Abre para abençoar. Eu não sei se a tua família está aí perto de você. Se tiver, se aproxima da tua família. Não, melhor, com a permissão do pastor, se você puder, sai do seu lugar com a tua família e vem aqui no altar do Senhor. Chama aí o teu filho, traz ele, traz para cá. Eu quero orar pelas famílias aqui. Uramande cai, porque a palavra está liberada.